Então, mais uma vez, minha gente, boa noite, né, a todos e a todas. É com muita alegria que nós estamos aqui reunidos para mais essa roda de conversa, né, hoje tendo o privilégio, né, de contar com a presença de todos vocês e o presente, né, da gente ter o nosso irmão Saulo, que gentilmente atendeu o nosso convite, né, que foi nosso convidado da nossa última roda de conversa. E a gente hoje vai abrir, né, esse encontro, nosso primeiro trabalho do segundo semestre, e aqui a gente traz um abraço, né, para todos vocês, abraçando essa amiga querida também, Raquel Maia, né, amiga, nessa nossa sequência de caminhada, e já vou passar a palavra para você, já para você fazer suas considerações iniciais, e aí a gente já vai na sequência do nosso trabalho. Boa noite, né, a todos e todas. Estamos imensamente felizes por essa retomada do segundo semestre desse programa abençoado de qualificação de multiplicadores para formação continuada, né, de lideranças espíritas, que possamos sempre estar juntos nesse trabalho do bem e que este aprendizado nos fortaleça cada vez mais para o nosso crescimento moral, espiritual e que a fraternidade impere em cada um de nós. Todas as coordenadorias que aqui estão reunidas, para nós é uma alegria enorme. A Federação Espírita Paraibana, em nome dela, nós agradecemos a participação de todos e muito especialmente a do nosso querido irmão Saulo Gouveia, que está conosco, né? Já pela segunda vez nessa roda de conversa, para que a gente possa ainda mais aproveitar o aprendizado com ele que é um dos facilitadores nacionais do programa, né, da Federação Espírita Brasileira, esse programa que já iniciou e nós já estamos nessa trajetória há algum tempo, todos juntos, e que então a Noite Luz para nós sirva como um grande incentivo para nos tornarmos líderes, como Jesus também nos ensinou e é o nosso modelo e guia de liderança em nossas vidas. Muita paz. Agradecemos imensamente a todos e ao nosso querido irmão Neto Batista por essa parceria, meu querido irmão. Nós estamos juntos, né, nesse trabalho do bem. Vamos adiante. Vamos adiante, amiga. Só justificando, né? A gente sempre tem a presença de Marco Lima participando aqui conosco, mas hoje Marco não está podendo participar por conta de um encontro que está acontecendo, né? Ele é professor e ele foi convocado para participar de um encontro que também é muito importante, né? São 100 anos da comemoração do nascimento de Paulo Freire, né? Um educador que trouxe uma grande contribuição, né, deixou um legado histórico fantástico para todos nós em termos de aprendizado também. E aí a gente aproveita, né, dentro desse trabalho descentralizado que a gente tem, né, eu queria pedir à nossa amiga, nossa irmã Adriana Meira, para ela fazer a saudação em nome da Federação Espírita Paraibana, né, e também aproveitar e fazer a nossa prece inicial para que na sequência a gente já possa passar a palavra, né, a sequência dos trabalhos já com o nosso irmão Saulo também, tá bom? Seja bem-vinda, minha amiga, muito obrigado por estar conosco mais uma vez, é uma grande alegria, viu? Ter o nosso Cariri muito bem representado aqui, como sempre. Boa noite, minha gente querida, que Nosso Senhor, Mestre amoroso e bom, nos envolva em bênçãos de paz. Seja bem-vindo, Saulo. Sejamos todos muito bem-vindos e bem-vindas nesse encontro maravilhoso, com a presença querida de Neto, Raquel, que tão amorosamente conduzido essa atividade de liderança com Jesus. E rogando a Jesus a sua presença luminosa entre a gente, e vamos iniciar essa atividade em clima de muita paz, de muita harmonia, de muito aprendizado. Então, vamos fazer a nossa prece. Vamos rogar a Jesus, nosso Mestre e Senhor, o divino amigo, que nos renove a força, a coragem, o entusiasmo, a alegria de viver e servir nesse aprendizado constante que é a vida aqui na Terra. A vida bendita nesta casa maravilhosa que nos acolhe, criação divina, nosso berço, os seus componentes extraordinários que nos favorecem a vida. Com o magnetismo do Cristo, rogamos
iluminação para o nosso querido Saulo, que vai nos auxiliar nessa jornada de aprendizado da liderança com Jesus. Rogamos discernimento e compreensão para que possamos avançar no serviço bendito da seara de Jesus, esclarecendo, consolando, instruindo e confortando todos aqueles que nos procuram. Que Jesus esteja conosco, que os benfeitores que nos acompanham a jornada nos iluminem, que fiquemos na paz de Jesus. Que assim seja. Que assim seja, minha amiga. Raquel, amiga, então você já trouxe aí a apresentação breve de Saulo, né? Eu vou deixar com você aí para você fazer esse chamado agora, né? Porque a gente fala muito no chamado, né? Desde o nosso primeiro encontro, aquela música do Grupo AME. Então você aproveita para falar só um pouquinho mais aí sobre esse trabalho que Saulo já vem realizando, né? E dizer da alegria que tem sido para a gente, né? Poder conviver nos nossos encontros presenciais, aquele seminário lá em Brasília, né? Você até participou do encontro que eu não pude ir, então eu vou deixar com você, minha amiga, presença feminina, a sensibilidade feminina para passar a palavra para o nosso irmão Saulo. Ok, meu querido, dizer para vocês, né, que é uma alegria ter novamente o nosso querido amigo e irmão Saulo, que nós tivemos a oportunidade de participar em Brasília desse momento onde ele trouxera sobre a árvore frutífera. Foram momentos belíssimos que nós vivenciamos lá de forma prática. E hoje ele vai passar para a gente, né, de uma forma mais detalhada, mas dizer para a gente mais uma vez quem é Saulo Gouveia. Vamos conhecê-lo novamente, lembrando o seu currículo aqui, né? Trabalhador espírita, participou do movimento espírita em Goiás e em Mato Grosso. Inicialmente frequentou o Centro Espírita Cuiabá e o Centro Espírita Mário Correia. Foi trabalhador da Sociedade Espírita Joana de Ângeles, do Grupo Fraterno e é colaborador da Federação Espírita do Estado do Mato Grosso desde a década de 90. Na Federação Espírita do Mato Grosso, iniciou-se na coordenadoria de apoio aos eventos, depois a coordenadoria de unificação, foi vice-presidente administrativo, presidente e novamente vice-presidente administrativo. Atualmente ele ocupa o cargo de coordenador da área de unificação da Federação Espírita do Mato Grosso e atualmente também exerce o cargo de secretário-geral, né, da CRC, da Coordenadoria da Federação Espírita Brasileira. Então, é com muita alegria que nós estamos com este nosso querido irmão para, nesta noite, trazer para a gente essa roda de conversa, e aí nós vamos fazer de uma forma bem dinâmica, ele vai falar, trazer uma introdução, depois a gente tem a área de perguntas, que agradecemos também antecipadamente que vocês nos trouxeram já, pediram para a gente fazer as perguntas, quem quiser também poderá fazer no chat, e nós estamos transmitindo diretamente do YouTube, com alegria, não é para todo o mundo, agora é assim, é para todo o universo, multiverso, viu, Saulo? O encontro da liderança. Então, o tema de hoje é a árvore frutífera, avaliações efetivas e afetivas nas instituições espíritas. Lembrando que este tema foi um pedido de todos nós das coordenadorias, todos os membros, né, todos vocês que estão conosco nessa jornada de transformação da liderança, da última roda de conversa que nós tivemos com o Saulo e com o Maicon, sobre planejamento, acompanhamento e avaliação na casa espírita. Então vamos conhecer mais sobre este assunto, a árvore frutífera, então, com todos nós, o nosso querido amigo Saulo Gouveia. Com você. Seja muito bem-vindo, receba o nosso abraço fraterno, o nosso carinho e a nossa gratidão pela participação, querido amigo. Muito boa noite, irmãos e irmãs. A nossa alegria é muito grande, porque apesar desse currículo aí meio extenso, eu acho que ele está meio exagerado. A gente é um simples aprendiz do movimento espírita, da Federação Espírita, e aprendiz de Jesus, então aprendiz da vida. Ou seja, aqui eu estou como um aprendiz, vou compartilhar uma experiência que a gente viveu no Mato Grosso, está vivendo,
mas não quero me colocar aqui como alguém que ensina. Gostaria de que me vissem como um aprendiz, porque esse sentimento de aprendiz é que fortalece em nós a abertura emocional para que o nosso coração se aproxime do coração do verdadeiro mestre, que é Jesus. Não é verdade? Então, com esse objetivo da vida espiritual, desenvolvendo a energia da imortalidade em nossos corações, eu quero agradecer imensamente a oportunidade de estar de novo com vocês. É um presente da Paraíba para nós, por nos receber e poder compartilhar experiências que estão valendo como importante para o desenvolvimento das atividades de planejamento e das ações do movimento espírita. Eu pedi uns 30 minutos para uma exposição inicial, porque é importante apresentar a ferramenta, a origem, dentro do que essa ferramenta faz parte, em qual estrutura ela faz parte, para que vocês possam depois colocar em prática em suas instituições espíritas. E depois dessa meia hora a gente vai responder as perguntas. Antes de projetar aqui o slide, eu quero dizer que nós sabemos que o brasileiro, de uma forma geral, ele não gosta muito de planejar, né? Salvo exceções. Ele gosta mais de improvisar, de ir fazer. Somos muito empreendedores. A gente, às vezes, abre um centro espírita sem dinheiro, sem nada, e vai fazendo, e vai fazendo. Só que os dias atuais estão nos pedindo ir além desse hábito, e é muito feliz a oportunidade de estarmos nos desenvolvendo a liderança, e uma das ferramentas essenciais que veio na última roda de conversa é o planejamento. Então, no plano de trabalho de Mato Grosso, da FEENTE, Federação Espírita do Estado de Mato Grosso, nós utilizamos uma ferramenta chamada DARA, que é um ciclo, eu vou falar sobre ela, de diagnóstico, ações, reflexões, né, avaliação e o aprendizado essencial que existe a partir desse ciclo. Mas eu quero antecipar também ao PowerPoint, que eu vou apresentar os slides, sobre os dois pilares, efetivo e afetivo. Por quê? O afetivo também. Também é comum organizarmos os nossos eventos de forma a que eles sejam exitosos. Esse encontro aqui hoje, a gente quer que o áudio de todo mundo funcione, que o vídeo funcione, que a internet seja 10 para todo mundo. Nós queremos que a estrutura de horário, a disciplina, tudo aconteça adequadamente, seja bem efetivo, né? Realize conforme programado. E sempre isso acontece, né? Às vezes a internet cai aqui, às vezes dá um problema ali, às vezes tem um outro. Nos eventos presenciais, você sabe que isso é até mais complexo ainda, né? Já realizou um congresso, já realizou um seminário, é som, é uma série de coisas que acontecem. Quando a gente organiza com foco em dar tudo certo, a gente pode cair numa armadilha. Por quê? Porque não é assim que funcionam as leis divinas. As leis divinas, elas são amorosas, justas e caridosas, e elas nos trazem experiências que, para nós, elas não são conformes. Mas, pela lei, é conforme a vontade de Deus, que é trazer experiências que nos faça flexibilizar, desenvolver a paciência, desenvolver a disciplina, desenvolver as virtudes. Então, às vezes, nós organizamos um evento e ele tem alguns pontos de não conformidade, alguns pontos de tensão que não dá certo, e nós precisamos
pensar como resolver. E não é conforme o que nós programamos, mas é conforme as leis, porque elas nos oferecem as experiências. Pois bem, se o nosso foco é só em realizar de forma efetiva para dar tudo certo, podemos cair na armadilha de, às vezes, criar dificuldades relacionais entre nós, da instituição espírita, ou entre alguns fornecedores, que nem espíritas são, para a realização do evento, e há uma tendência, uma certa exigência, no nosso nível evolutivo, é claro. Então, o afetivo, ele entra como um pilar essencial. Realizar para ser efetivo, fazer o melhor que pode, com a melhor qualidade, mas com a melhor relação de confiança, fraternidade e união. Ter esses dois pilares como parâmetros. Se o evento, uma vez nós fomos realizar, vou dar 2 exemplos. Eu espero que o relógio estique os 30 minutos meu aqui, porque está vindo aqui uma inspiração de falar um exemplo prático. Uma vez na realização de um congresso espírita de Mato Grosso, com a presença de Valdo e tantos outros, 2.000 pessoas, e o som, a mesa de som que foi contratada, a empresa trouxe uma mesa de som muito antiquada, não era a que foi contratada. E sabe que um evento que transmite pela internet, estava transmitido pela FEB TV, pela Mansão do Caminho e outras instituições, o som é essencial. A imagem pode até dar um probleminha, mas o som, para conhecer o conteúdo. Olha, foi muito dificultoso. E, ao lembrar do afetivo, nos deu força para manter uma relação com o fornecedor, um diálogo mais fraterno, dizendo da nossa necessidade para que ele pudesse nos atender, e não exigindo dele, de forma rígida, uma solução. Isso foi muito importante. E, há uns 3 anos atrás, num evento da área de atendimento espiritual, teve um vendaval no Mato Grosso, em Cuiabá, que, pela primeira vez depois de 60 anos, uma parte do telhado foi embora. A gente nunca tinha visto isso. A boa energia no meio do evento. Então, as coisas não saem igual previsto, concordam? Daí, foi muito bacana ver todo mundo se organizando para ver alguém conseguir uma caixa de som, a bateria, o outro começou a pegar rodo para puxar água. A afetividade foi grandiosa no atendimento espiritual. É um evento de atendimento espiritual com a fraternidade ganhando um espaço nos corações. Esses 2 exemplos são exemplos práticos do que a gente quer falar com vocês. Deixa eu compartilhar, então. Está aparecendo para vocês? Está sim, meu irmão. Então, no plano de trabalho do movimento espírita brasileiro, a diretriz 6 é da unificação do movimento espírita. Na FEENTE, essa diretriz foi desmembrada com 3 diretrizes afetivas, diretrizes que nos traz a afetividade da unificação, que ganhou esse título, Unificação pelo Coração. As 3 diretrizes da diretriz 6 do Plano de Trabalho brasileiro é a confiança, fraternidade e união. A confiança é uma virtude que nasce na autoconfiança. Quando nós confiamos que o nosso objetivo é buscar a autoiluminação, e a gente vai ao encontro do próximo
do irmão de atividade espírita, sabendo que, mesmo sendo diferentes em alguns pontos, ele também quer a mesma coisa, que é buscar a autoiluminação. Então, a confiança está instalada. Se ela se instala, vem a fraternidade, porque aí as nossas diferenças não nos afastam e somos mais fraternos. A partir daí, a união se estabelece. Então, eu não vou aprofundar, gostaria de falar aqui umas 2 horas sobre isso, porque é muito gostoso, porém, essa é a estrutura da diretriz 6 do plano de trabalho. E daí, nós instituímos uma ferramenta aplicativa. Quero dizer que essa ferramenta de aplicação do plano de trabalho, ela é uma ferramenta que ainda está em laboratório, a gente não fechou o documento, porque a cada vez mais experiências novas aprimoram, refinam a ferramenta. Dara 4 letras de 4 encontros, de um ciclo. Quem conhece o PDCA na área comercial, empresarial, o Dara tem a mesma ideia do ciclo do PDCA. E, então, não sei o que aconteceu com o D, está aqui. Os ciclos são 4 encontros. Primeiro encontro, vamos imaginar, para facilitar a nossa didática, que em janeiro o Centro Espírita se reúne para fazer o diagnóstico amoroso de onde estamos. Onde estamos na nossa instituição? No aspecto efetivo e no aspecto afetivo. Aí o Centro Espírita vai fazer o diagnóstico. E é nesse D do diagnóstico que hoje nós vamos trazer a ferramenta do D. Qual é a ferramenta? Alguém arrisca dizer? A árvore frutífera. A árvore frutífera. A árvore frutífera é a ferramenta do D de diagnóstico. Ora, a gente faz diagnóstico para definir ações harmoniosas. Então, o segundo encontro, já em fevereiro, já é depois de um mês onde diagnosticamos aonde estamos, nós vamos fazer um painel de ações para o ano, planejamento do ano. E aí fazemos o encontro da reflexão, lá para 2, 3 meses depois, 4 meses, a gente faz a avaliação, que é a reflexão avaliativa. E no final do ano, em dezembro, o que nós aprendemos esse ano? O que serviu o 2021 para nós? Então, em dezembro, nós nos reunimos, fazemos um encontro específico para o aprendizado essencial que 2021 trouxe. Naturalmente, o aprendizado essencial fortalece o diagnóstico de janeiro de 2022, correto? Esse é o ciclo, 4 encontros, mas pode ser mais. A reflexão avaliativa, o R aqui, pode ser mais de um encontro para avaliar, pode ser a cada 2 meses. Então, é assim que funciona o sistema no diagnóstico amoroso, para definir ações harmoniosas, fazemos avaliações e, no fim do ano, a gente vai extrair o que nós aprendemos. É um ciclo de 4 encontros, a cada 2 meses, ou a cada 3 ou 4, isso é a instituição que define. Diagnóstico, ação, reflexão e aprendizado. Já falamos da efetividade e da afetividade. Vamos observar que nós estamos agora no D do diagnóstico, tá? Diagnóstico amoroso. Vamos imaginar que o estudo do ESD na casa espírita vá fazer o diagnóstico, utilizando a árvore frutífera. Ele vai analisar, por exemplo, o estudo está tendo uma frequência alta, pouca evasão, são análises efetivas. Todo mundo chega na hora ou chega atrasado, então vai analisar os monitores, se preparam adequadamente, tudo isso é efetividade. É a organização do encontro, do estudo do ESD no Centro Espírita, vamos assim usar como exemplo. Aí vamos analisar o afetivo. O afetivo está tendo uma
uma fraternidade, uma aproximação, as pessoas se convivem bem, existem encontros de convivência, existe espaço de convivência, além do estudo, especificamente falando, é o afetivo. E aí, para diagnosticar, nós poderíamos dizer, no efetivo, de 1 a 10 está a nota 9. No afetivo, está a nota 7. Quando a gente foi analisar essa nota, ela é muito taxativa. Nota 9 ou nota 7, e se for nota 5, se for nota 3, é como se estivesse dizendo, olha, não tem jeito, lá tá horrível. Aí veio a árvore frutífera. Como que é a árvore frutífera? Semente, raiz, tronco, galho, flores, frutos. Vocês concordam comigo que na semente existe contida toda a árvore? Toda a árvore. Então, se nós temos uma atividade que ela não está dando frutos ainda, a gente acha que ela poderia desenvolver mais, qualificar mais, ela está no tronco tem tudo da árvore que vai florescer. Então, a árvore frutífera, ela substitui essas notas que a gente dá, taxativas. Ela vem para dizer, estamos semente, mas na semente tem tudo e a gente vai investir, regar a sementinha para ela virar uma árvore frutífera. Ok? Depois das perguntas, a gente vai desenrolando um pouco mais, mas aqui é isso que nós queremos trazer. Nós temos o material que o Neto falou que vai distribuir. Esse PowerPoint aqui pode distribuir também, eu só vou pedir para substituir, que eu vi alguma coisa aqui para arrumar. Eu vou mandar novamente, Neto, substituir do que eu já mandei. Mas nós temos o roteiro ali da avaliação, eu vou explicar para vocês e a gente vai compartilhar. Então, a árvore frutífera, ela tem um diagnóstico específico. O que é diagnóstico específico? Imagine na instituição, a área de estudo, a área de infância e juventude, a área de atendimento espiritual. Então, vamos analisar a área de atendimento espiritual. Aí tem esses aspectos: qualificação dos trabalhadores, encontros de convivência, alcance e recursos. Da área do exemplo nosso, a área de atendimento espiritual. Como que estão a qualificação de trabalhadores? Aí você vai pintar com a corzinha aqui, um lápis, se está como semente, se está como raiz, se está como tronco, se está como galhos, se virou flor ou fruto, na parte efetiva. Está pequenininho, mas está escrito aqui, efetiva. Aí você vai analisar também na parte afetiva. Era isso que eu ia te perguntar, Saulo, desculpa. Cada item desse que você está colocando, né? Por exemplo, o que você está falando agora é a qualificação dos trabalhadores. Então, cada item desse ele está subdividido em efetivas e afetivas, né? Justamente é só para ajudar o pessoal que está no celular, porque às vezes fica a letra muito pequenininha, não dá para ver. Mas pode seguir, meu irmão, na sequência. Isso, tá, exatamente isso. Obrigado. Efetivo e afetivo. Efetivo no encontros de convivência e afetivo. Alcance efetivo e afetivo. Recursos efetivos e afetivos. Aí você vai ir num quadro geral aqui do encontro da área de atendimento espiritual, atendimento fraterno, tudo que envolve, você vai pintar, então, no geral, como que você analisa da efetividade e do afetivo. Como que a gente pode entender o que são esses 4 pontos para serem analisados? Tem a colinha que eu vou mostrar agora mesmo, tá? Que vai ser distribuída para vocês. Tem tanto dos 4 pontos, o que significam eles no estado efetivo e afetivo,
também explicando como é semente, como é raiz, tudo isso já encaminhamos para o Neto e para a Raquel. Ok? Aí vocês anotam perguntas que depois podem, né, de repente, fazer mais perguntas também, além dessas aí, mas essa é a ideia. Depois de fazer de todas as áreas do Centro Espírita, aí nós vamos... deixa eu pular esse aqui, que eu vou mostrar a colinha agora mesmo. Fazer do geral. Então, tem todas as áreas, a área de estudo, a área, aqui está escrito aqui, doutrinária, e aqui está escrito administrativa. Então, doutrinária, área de estudo, estudo mediúnico da família, comunicação social, todas as áreas aqui. Aí a unificação, aí vem a presidência, o financeiro, secretaria, patrimônio, livraria, eventos. Então, aí é da instituição como um todo. Então, tem o diagnóstico geral e tem área por área, para planejar área por área e o planejamento geral da instituição. Aí toda a criatividade da instituição vai estar presente. Agora mesmo eu mostro a colinha do que é semente, o que é... Vou mostrar rapidamente, acho que ainda vai dar tempo ainda. Naturalmente, depois de diagnosticar, esse quadrinho todo mundo conhece, é o mais simples. Aliás, vale ressaltar que tudo foi feito para servir para uma federativa, para um centro espírita que tem 100 trabalhadores, 200 trabalhadores, e para um centro espírita pequenininho, tanto preencher no computador ou preencher na caneta. Então, ele quer ser simples, por isso que esse quadro de ações é simples. E, naturalmente, no segundo encontro, que é de ações harmoniosas, define as ações baseadas no diagnóstico. Depois vem o R de reflexões, no mesmo quadro a gente vai refletir como que foi, como que está acontecendo o planejamento. Não vou me aprofundar, porque é bem simples isso, de qualquer forma, é algo que a gente pode trabalhar. E aí, no final do ano, a gente faz novamente a árvore frutífera, para o aprendizado essencial. A gente vai comparar depois as duas árvores. A árvore de janeiro com a árvore de dezembro. Diagnóstico inicial amoroso e o aprendizado essencial no fim do ano. E esse ciclo se repetindo, naturalmente a instituição vai tendo planejamentos mais próximos, com a participação de todos. É uma ferramenta que tem dado certo. É muito interessante. E mais interessante, quando a área, aquele setor do Centro Espírita faz, ele se surpreende. Quando ele vê essa roda aqui da árvore, preenchida, colorida, ele tem uma surpresa e seu coração se emociona. Lá em Brasília, nós fizemos ela na vida pessoal, não é, Raquel? Aplicamos para as questões pessoais, profissionais, familiares, aplicamos a mesma ferramenta certa. E acontece muito isso. Foi fenomenal, né? Foi uma viagem para dentro, né? Foi excelente. É magnífico. Quando a gente faz da área, a gente se surpreende, quer fazer na vida da gente, quer fazer na família, a pessoa quer levar, eu quero fazer lá em casa com a família, para ver como que nós estamos e tal. É uma forma de diagnosticar não taxativa, é uma forma de diagnosticar afetiva. E mais, quando a gente vira para um filho e fala, você está semente nesse comportamento, meu filho. Vamos pensar de criar raízes, desenvolver isso para dar flores e frutos? Olha, é diferente, falar assim, você vale zero, não é? É diferente. E o movimento espírita, a instituição espírita está sendo convidada a fortalecer o afetivo, concorda? E muito, né? Mas eu trago aqui como aprendiz, volto a dizer. Então, esse é o PowerPoint da unificação pelo coração. Ferramenta de instrumento de planejamento, com 4 encontros, diagnóstico, ações, reflexões avaliativas, aprendizado essencial.
Eu vou mostrar, permite aqui, eu vou abrir. Aqui eu ainda tenho 7 minutos e 39 segundos aqui no meu relógio. Está aparecendo para vocês? Tá sim, meu irmão. Está aparecendo sim. Então, lembram daqueles 4 parâmetros? Qualificação de trabalhadores, encontros de convivência em equipe, o alcance da atividade e os recursos? Aqui tem perguntas conscienciais para ajudar a fazer a árvore frutífera no quadrante, tanto na parte efetiva quanto na parte afetiva. Tem as perguntas. Por exemplo, os trabalhadores estão se qualificando corretamente? Tem ocorrido iniciativas de estudos? Então, essas perguntas ajudam a entender o quadrante na questão efetiva. Aí, na afetiva, caso já sejam realizadas as qualificações, tem feito diferença positiva na qualidade emocional do trabalho em equipe? Os trabalhadores sentem que se tornam pessoas melhores com o efeito do estudo em suas vidas? Então, este quadro é para ajudar o Centro Espírita, a Federação Espírita, a desenvolver, a preencher lá o quadrante da árvore frutífera no departamento, na área, naquele setor. Ok? Daí, na hora de preencher a árvore, você vai querer saber, mas o que significa semente? São aquelas ações que existem apenas no campo das possibilidades, ainda não tendo sido implantada por qualquer razão que seja. Podem e devem ser cultivadas, sendo colocadas periodicamente em avaliação para a possibilidade de começar o plantio e enraizamento. A atividade está na raiz, ações com a fase de planejamento começando, já passaram do estágio de possibilidades, etc., etc. Tronco, galhos, flor, frutos, e aqui o crescimento cíclico. Então, essa ferramenta vai ser distribuída para vocês. Tanto a foto da árvore frutífera para o setor como geral, como essa ferramenta também aqui para ter condições de se preparar. Eu sugiro que, se a instituição for fazer o planejamento utilizando a árvore frutífera, que façam um encontro preparativo para entendimento, dialogar, entender como que é, e depois façam outro encontro. Quando eu falo encontro, é um encontro com a prece inicial, um vídeo, alguma coisa de sensibilização, para trazer as pessoas para o afetivo, para poder ir para a compenetração, para o sentimento, para um encontro mesmo afetivo. Tá? Eu tenho, antes de começar as perguntas que estão no PowerPoint, 4 minutos. Se alguém quiser fazer alguma pergunta específica da ferramenta, nós temos 4 minutos para dar meia hora. Saulo, pelo que eu entendi, essa metodologia, na verdade, que vocês utilizam é ouvindo, né, ouvindo as pessoas que fazem parte, né, do trabalho, e como é que esse trabalho, assim, como é que esse resultado é apurado? Por exemplo, vocês têm uma equipe, vamos pegar aqui da forma mais fácil, né? Mais simples, no caso. Vamos pensar em um departamento ou uma casa espírita que tem ali, de repente, 10 trabalhadores. Como é que é feita essa tabulação? Depois que cada um traz a sua percepção em relação à tarefa, ou isso é uma atribuição específica de uma ou duas pessoas? E está chegando, pronto, é exatamente o que Richelle está perguntando aqui no chat. Obrigado, Richelita. Como ocorre a consolidação dessa avaliação? Aí, primeiro faz nas áreas que o Centro Espírita tem, você tem 2, 3, 4 áreas, é feito esse trabalho específico do diagnóstico.
depois o grupo inteiro vai fazer o diagnóstico geral. Com a árvore na mão da sua área, você tem como ir observando e conduzindo um diálogo amoroso para preencher aquele quadro geral do centro espírita. Depois, a consolidação do segundo encontro, que são das ações que vão ser realizadas baseado no diagnóstico, ele é preenchido novamente no setor, na área, e aí essas ações vêm para um quadro geral de ações que a instituição espírita vai desenvolver. Naturalmente, a liderança daquela instituição vai estar próxima, vai estar influenciando, vai estar colaborando, apoiando, para que tudo isso seja realizado com a maior participação possível e com todo o carinho e acolhimento que precisa. Nós tivemos uma instituição espírita que o encontro foi realizado no sábado à tarde e domingo de manhã. No sábado à tarde, na área de infância e juventude, eles tiveram alguma dificuldade de entendimento. Alguém falava, não, está tronco. O outro falava, não, está flor, está fruto. E a dirigente, uma senhora, foi convidada a ir lá conversar com eles. E aí ela trouxe toda a energia afetiva para que eles pudessem se sensibilizar, porque ali não era uma avaliação taxativa, era um encontro de almas para poder sentir. Não importa se está tronco, pode virar flor, não importa encontrar um termo ali, porque não é uma votação, vamos votar. A maioria votou que está fruto, né? É um encontro muito íntimo, são trabalhadores de uma área. Naturalmente, ao dormir com a energia da presidente, que convidou a todos a ir para casa que orasse, no domingo foi um doce. Domingo, estava todo mundo, né, carinhoso, o resultado e a emoção depois, quando nós, nesse caso eu conheço de perto, porque nós fomos convidados a participar, para colaborar, porque era um laboratório da ferramenta. Daí, quando nós fomos buscar as ações, participar do segundo encontro das ações, eu não tenho palavras para descrever para vocês. É muito interessante. Pessoas que estavam ausentes se engajaram no trabalho. Outros que tinham uma ideia que estava tudo muito bem, se colocou à disposição de fortalecer os pontos que na árvore frutífera estavam convidando a regar mais a árvore. Foi muito, muito bacana. Então, vamos continuar as perguntas, né? Vamos lá. Nós tivemos perguntas de vários lugares, né, de várias pessoas aqui, a gente agradece antecipadamente e a gente vai fazer aqui essas duas perguntas, Saulo, que você já pode, para você responder. Foi a de Antônio Neto, do Centro Espírito Consolador, aqui de João Pessoa, e a de Adriana Meira, que também está aqui conosco, do Nubem de Somé. Então, o Neto diz, gostaria que pormenorizasse as avaliações afetivas. E, Adriana, como desenvolver e potencializar espaços favoráveis para avaliações afetivas entre os integrantes da Casa Espírita? Muito bem, Antônio Neto, Adriana, muito obrigado pela oportunidade. Pormenorizar-se avaliações afetivas. De tudo que já falamos, eu resgato aqui a confiança, fraternidade e união. São as balizas do afetivo, porque quando a gente está num espaço para confiar, nós nos tornamos mais próximos. E o afetivo só existe quando há uma proximidade pelo coração.
desenvolver a avaliação de uma forma afetiva necessita da confiança para ser fraterno e nos tornarmos um grupo unido, a união. E o afetivo, hoje, ele é essencial. Isso aqui foi antes da pandemia. Imagine o quanto é fundamental isso para viver na pandemia, né? Ficando, às vezes, atrás de uma tela de um computador, às vezes isolado numa casa, com angústias e outras situações de saúde. Então, o afetivo está sendo convidado a entrar dentro das nossas instituições, já estão, mas estão sendo convidados a serem fortalecidos como algo a ser pensado, falado, não apenas na palestra, não apenas no seminário, não apenas nas nossas falas, mas nas atividades específicas de planejar. Ele tenha um espaço lá, junto com o efetivo. E para potencializar, que a Adriana pergunta, é por isso que nós chamamos de encontro, viu, Adriana? Encontros. Aquele encontro onde a gente tira um tempo para aquilo, já definir, colocar no calendário da instituição os 4 encontros, ou se for 5 ou 6, os 6 encontros, porque aí a avaliação, às vezes, pode ser mais de um encontro, mas para desenvolver e potencializar espaço de convivência. É natural que os líderes estão sendo convidados a desenvolver a habilidade de ouvir, de permitir, de fortalecer a participação de todos. Mas é importante que seja algo oficial, algo que a instituição já tenha como um programa a ser desenvolvido. Daí, a gente vai ter espaços mais afetivos. Eu posso até acrescentar nessas 2 perguntas que nós estamos sendo convidados a um espaço onde o que está contido na doutrina seja analisado no nível do pensamento, da razão, mas no nível do sentimento, do coração. Analisar o estudo que a gente estuda da doutrina espírita apenas no caráter do que está dizendo, o que significa aquilo, fica no nível apenas do intelecto. É importante que nossos estudos sejam reflexivos. Olha, isso aí, na minha vida, tem esse sentido. Isso que traz essa pergunta do Livro dos Espíritos. Na minha história, tem tal sentido. Olha, eu gostaria de perguntar para você sobre como eu devo me comportar, então, perante esse ensinamento que você está trazendo no estudo aqui da Casa Espírita. Então, nós estamos sendo convidados a estudos que alcancem o sentimento. Porque ninguém muda o comportamento, ninguém pratica nada se não passar pelo coração. Pensamento, trabalhado no sentimento, eu começo a vivenciar. Para vivenciar, o sentimento é importante. Como convida Jesus. Jesus convidou várias vezes, nas suas parábolas, a gente tem várias, como a parábola dos 3 fermentos. Um é que a mulher colocou para fazer. Um é o pensar, os 3 fermentos. O outro é o sentir e o outro é o vivenciar. Veio a parábola e busca trazer sobre esse aspecto e vai ver que faz todo sentido, porque fermenta toda a vida. A construção do reino de Deus no coração. Muito bom, meu amigo. Vamos na sequência aqui e a gente traz 2 perguntas que são anônimas. A primeira é: como conviver ou superar os melindres entre os trabalhadores na casa espírita? E a segunda é: como fazer as avaliações nesse período de pandemia?
Só lembrando, né, que essas perguntas elas ficaram abertas para vocês durante um tempo e não há a necessidade da identificação. Vocês podem se identificar se quiserem, né? Então, como a gente tem algumas que estão identificadas, outras não, mas a gente procurou trazer, fazendo essa compilação justamente para que o Saulo possa fazer essa abordagem. Então, meu irmão, como conviver e superar os melindres, né? E como é que a gente pode trabalhar essas avaliações nesse período de pandemia? Tem como desenvolver a árvore frutífera de forma virtual também? Ok. O melindre, eu vou falar primeiro da causa. Ele existe muito pela nossa baixa autoestima. Como às vezes nos cobramos e a nossa consciência sempre mostra que em tal ponto eu posso me esforçar mais, em tal ponto eu posso trabalhar mais, e como às vezes eu não faço os esforços, ou pelo contrário, às vezes eu até faço, mas sou muito exigente e cobrador, cobro de mim mais do que eu consigo, há uma tendência a querer sentir valorizado a partir das ideias. Há uma tendência a querer se mostrar com alguém de valor a partir das ideias que dá. Então, nas reuniões, nos espaços, a pessoa se apega a dizer, não, olha, eu estou dizendo que é bom é isso, vamos fazer isso. Essa é minha opinião, esse é meu jeito. Então, a pessoa não é por maldade, ela quer se apresentar. E isso gera aí as disputas sutis, geram paredes invisíveis na relação. Essa é a causa, é a raiz. Na questão 893, acho que é 893 de um livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta qual a mais meritória das virtudes. E os benfeitores espirituais respondem que a mais meritória de todas, que todas as virtudes têm seu mérito. Mas a mais meritória de todas é aquela que é calcada na mais desinteressada caridade, o desinteresse pessoal. Então, para conviver e superar o melindre, nós somos convidados ao desinteresse pessoal, ter o sentimento de unificação no coração. O que é o sentimento de unificação? Quando eu tenho o sentimento instalado no coração, eu busco a causa espírita, a causa de todos. Não estou buscando convencer do meu pensamento, eu quero ver exatamente o que beneficia a comunidade. E aí, se a ideia da Raquel é muito melhor que a minha, eu percebo, eu vejo, falo, não, eu dei essa ideia, mas eu vou com você, Raquel, acho que está bacana. Isso é bom para todos. Se, às vezes, alguma ideia muito boa que eu tenho, a comunidade não aceita ainda, eu não quero impor, porque eu sei que a maturidade vai permitir que isso aconteça no momento adequado. Então, nós diríamos que, para dissolver o melindre, é o desinteresse pessoal, sentimento de unificação. E a confiança é essa virtude de saber que tanto eu quanto você temos a mesma intenção, que é buscar a autoiluminação, a plenitude. A outra é do virtual. A outra fala da questão, como é que a gente pode trabalhar, né, esses aspectos de planejamento e tem como desenvolver a árvore frutífera nesse tempo de pandemia? Tem. Tem ferramentas como o Zoom que criam salas, as setores, áreas fazerem separados. Alguém fica como, igual no físico, né? Alguém fica com a árvore para pintar naquela sala virtual, né? E aí vão conversando sobre o que pensam, tudo. Essa atividade na parte de qualificação dos trabalhadores, como que está? No efetivo. Aí vão conversando, aí quem está com a árvore vai pintando com lápis de cor. O ideal é uma cor do efetivo, uma cor, e do afetivo outra, para ficar colorida e bonita a árvore. Mas é possível ser feito no virtual também.
Ok, querido amigo, vamos lá. Tem outra pergunta de Adriana Meira. Ela faz o seguinte: ela pergunta de que maneira proporcionar um clima de convivência fraternal para promover avaliações efetivas no que se refere ao desempenho das atividades da casa espírita. Acredito, Adriana, que esse ciclo, por mais demorado que seja o ciclo de um ano, mas ele se repetindo, ele vai proporcionar esse clima. Primeiro, porque ele dá espaço a todos que participam de cada setor, de cada atividade, a contribuir. Segundo, que ele parte de um diagnóstico amoroso. Terceiro, as ações planejadas são em cima daquilo que o grupo percebeu que merece aprimoramento, merece avançar. Terceiro, quarto, importantíssimo, avaliações. As reflexões avaliativas vão criar realmente um clima de valorização do que foi proposto. Não fica tendo diagnósticos e planejamentos teóricos nas gavetas, algo que as pessoas sentam e falam, olha, acho que a gente pode... Nessa época de pandemia, muitas atividades tiveram de ser recomeçadas várias vezes, né? Nas avaliações, olha, vamos ter de reiniciar, não deu, não está tendo muita condição de fazer isso, porque só está no virtual, e várias situações aconteceram nesse aspecto. E quando a gente fecha o ciclo com o aprendizado essencial, a gente olha a nossa história. Puxa, nós avançamos nesse ponto aqui, nesse outro a gente estacionou, nesse aqui. Esse aprendizado essencial no final do ano é a porta para o diagnóstico de janeiro do ano seguinte. E aí o espaço é ampliado. É interessante registrar, né, Saulo, que aí é todo mundo envolvido no processo, não é? Então, todos os participantes, dirigentes da instituição e todos os membros, na realidade, porque não é só o pedir para que alguém faça a árvore, mas estar junto. E aí vai conseguir, o que vai chamar para que isso aconteça é a afetividade, não é? Pelo menos é o que eu percebo. Para poder ser mais efetivo, para ver os resultados e aí celebrar por isso juntos, é uma construção, assim como nós somos, não é? Porque até mesmo nós aprendemos com o próprio Evangelho, nós somos árvores frondosas de Deus, mas que ainda estamos, né, em fases embrionárias e precisamos florescer, não é isso? Como que uma mãe faz quando um filho rebelde não quer seguir suas orientações? Ela acolhe, ela mantém todo um carinho, mantém as portas do coração abertas, dá os conselhos efetivos que precisa dar. Mas o que faz o filho, de repente, voltar para casa na hora que ele bater com a cabeça em algum lugar e ficar desnorteado, o que faz ele voltar para casa? Ah, lá eu tenho colo. O filho pródigo, né, que foi muito bem recepcionado com uma festa belíssima pelo pai, o pai criador que é Deus, né, que nos ama e nos acolhe. Muito E que bom. pôs a aliança no dedo dele, que é a aliança nossa com o Pai, calçou as sandálias para que não se machuque. Né? Muito bom, meu querido amigo. Vamos adiante, Neto Batista. Vamos lá, então. Meu amigo, a próxima pergunta é: as avaliações podem acontecer sem serem realizadas pela diretoria executiva? Aqui a gente tem algumas possibilidades de interpretação, né? Mas, assim, vamos pensar, então, seria só pela diretoria executiva para realizar o trabalho das avaliações, e a palavra final ficaria com a diretoria executiva, ou esse é um trabalho coletivo que precisa ter a participação de todos efetivamente, do início, no meio e ao final também? Eu diria que sim e não.
sim, porque é o que a Raquel acabou de falar, envolver todos. Né? É um trabalho baseado na confiança. Uma avaliação, um diagnóstico, um planejamento não substitui as instâncias da instituição, não substitui a Assembleia Geral, reunião de diretoria, ele não vai sobrepor a organização que existe na instituição. Né? Toda instituição precisa, nós somos espíritos encarnados, vivemos sob as leis municipais, estaduais, leis do país, e temos de ter as responsabilidades financeiras, econômicas, civis, tudo que existe no mundo dos encarnados. Essa atividade não vem para substituir as instâncias importantíssimas e que estão no Estatuto. Ela vem ser instrumento, meio, para que essas outras atividades possam ser desenvolvidas de forma efetiva e afetiva. Então, o ideal é que seja envolvido toda a instituição, todos os trabalhadores. Agora, isso não impede, de repente, alguém está aqui conosco hoje, não conseguiu sensibilizar seu centro espírita, mas conseguiu sensibilizar a sua área e queira fazer o planejamento. As áreas não fazem seus planejamentos? Fazem. Então, ele pode fazer lá, na sua área, porque não está fazendo nenhum mal, não está fazendo nada contra nada e nem sobrepondo nenhum outro setor, nenhum outro organismo vivo da instituição. Então, o ideal é com todos, mas pode ser feito por uma área, um setor. Muito bom, meu irmão. Antes de passar para a Raquel na sequência, só aproveitando aqui, a gente teve uma interação no YouTube, aquela pergunta sobre os milímetros, ela foi trazida pelo nosso irmão Jardel, que é lá do Vale do Piancó, lá da cidade de Itaporanga. E a gente aproveita também para abraçar todo mundo que está aqui no YouTube, né, acompanhando, pessoas que tiveram alguns problemas de conexão pelo Zoom, mas aqui ó, a gente tem pessoas de Remígio, pessoas também lá de Coremas, de Cajazeiras, de Patos, né, amigos queridos nossos que estão aqui aqui de João Pessoa também. E então a gente abraça todo mundo, agradece pela companhia, né, e estamos aqui juntos nessa sintonia para realizar esse trabalho, tanto aqui no Zoom como também lá no YouTube. Raquel, com você, amiga. Sim, a próxima pergunta vem de Tony, ele é da Sociedade Espírita Três Irmãos, de João Pessoa. E ele pergunta como acompanhar sem interferir nos trabalhos desenvolvidos. Havendo insatisfação, devo buscar contornar na avaliação? Eu acredito que aqui, né, seja ampliando um pouco a pergunta, no sentido de como o próprio líder, né, ele deve atuar nesse acompanhamento dos trabalhos realizados sem, né, querer dar apenas o seu posicionamento, mas ouvir a todos, e nesse processo, então, do planejamento e principalmente da avaliação, que é o momento que pode, então, ser contornado as situações, né? Na busca também da afetividade, que deve acontecer sempre. Mas qual o seu olhar, a sua percepção, Saulo, em relação a isso? A gente pode trazer o aspecto do ciclo do próprio universo, que é céu, ar, terra, água. Ou seja, sonhar é preciso no céu, canalizando a energia, o calor, o símbolo é o ar, buscando fluir, contornando os obstáculos, água, mas planejar, ter instrumentos concretos para não ficar só no sonho. Terra. É importante que toda a ideia, por mais significativa que seja, ela passe para aquecer os outros corações também. Porque se aquece só o meu, eu sou convidado a me aproximar. Por mais que eu sinta que é maravilhosa, se não aquecer os outros corações, ela pode não ganhar espaço, pode não fluir. E se não tiver instrumentos adequados para planejar, a estrutura não vai funcionar. É um centro espírita, sem a estrutura, sem a tecnologia, sem as paredes, não existe o centro espírita, é a terra, o processo.
Esse é um aspecto importante. O outro aspecto importante é que a liderança, por mais que o trabalho seja voluntário, ela se voluntariou a ser responsável, né? Ela assumiu uma responsabilidade. Então, a liderança de qualquer situação, de qualquer área, de qualquer instituição, ela é convidada a estimular, a motivar, ela é convidada a ser democrática. E o que é ser democrático? Democrático não é deixar de decidir. Democrático não é fazer uma Assembleia Geral para decidir sobre um estrago que aconteceu ali em alguma instalação elétrica. Não é isso. Democracia é quando a gente ouve, quando a gente toma decisões com o olhar de todos, mas toma a decisão. A gente ouve. Quando a gente pode ser escolhido democraticamente e ser altamente autoritário, não ouve ninguém, decide e vai mandando, né? Mas a gente pode ser altamente democrático, participativo, ouvindo todos e decidindo junto. E quando tiver que tomar uma decisão firme, eu trocaria o intervir por firmeza. Firmeza. Firmeza é ser amoroso, ser firme. Jesus foi firme? Firme, amoroso. Eu posso dizer não para uma criança de forma amorosa. Ser firme não é ser rude. É ter certeza de que está buscando dar o melhor de si em sintonia com o pensamento de Jesus. Daí, caminhando nesse raciocínio, o exemplo que eu dei daquele centro espírita, que na área de infância e juventude teve uma dificuldade, e o líder foi lá e fez todo um trabalho para que aquele ambiente pudesse sentir a si mesmo como instrumento do trabalho com Jesus. Então, eu diria que devemos ser firmes, assumir nossas funções, nossos papéis, e colocar a instituição espírita a serviço do amor. Acho que é isso. Não sei se eu respondi tudo. Sim, meu irmão, está contemplado, com certeza. Falar em contemplar, a gente aqui também, ó, eu falei aqui no povo, né? Aí aqui já Samara lá de Soledade, Cristina lá de Serra Branca. A gente aproveita também para mandar um abraço para Valda, lá de Surubim, no Pernambuco, que também está acompanhando a gente aqui pelo YouTube, né? Esse encontro fraterno aí, Paraíba, Pernambuco e Mato Grosso, essa ponte das bênçãos da tecnologia, né? Meu amigo, quem traz agora a pergunta é Josineide Medeiros, nossa querida amiga aqui da Associação Municipal de Espiritismo Municipal de Espírita de Campina Grande. Como poderíamos desenvolver técnicas de avaliação afetiva nos vários setores de trabalho dentro da casa espírita? É interessante essa proposta da árvore, quando você apresenta, porque a gente tem a efetiva e tem a afetiva, né? E aí, fazendo essa distinção, você poderia nos dar algum norte nesse aspecto de técnicas de avaliação afetiva para que a gente possa justamente avançar na qualidade, né, do que a gente está oferecendo diante dessa possibilidade imensa que a gente tem de servir? A árvore como em si, ela já torna o ambiente de diagnóstico e as avaliações de forma afetiva, porque ela acolhe, ela inclui, ela motiva. A parte do afetivo, naquele documento que você vai encaminhar, tem as perguntas reflexivas, conscienciais, para que possa ser analisada no aspecto da afetividade. Essa é a técnica que a gente instalou. Aliás, aceitamos contribuições que muitas vezes vocês vão aplicar a técnica e podem descobrir nuances de aprimoramento, e nós gostaríamos muito de receber as contribuições. Mas a técnica é essa. A gente poderia dizer que é assim, igual o dedo da mão. Primeiro,
definir que vai ter os 4 encontros. Porque se a gente não faz o terra do negócio, fica, então uma hora a gente vai marcar, uma hora a gente vai fazer. Né? Primeiro, definir. Segundo, ter um encontro de aprendizado para poder conhecer a ferramenta, ver se vai ter alguma modificação pelo grupo, como que vai ser realizado, aprender. Terceiro do processo é organizar o encontro de forma afetiva. Ter igual a gente vai fazer um encontro, tem a sensibilização, tem todo o processo para trazer os corações para aquele momento, porque nós vivemos dias agitados. Hoje, como a conectividade está na mão, né? Hoje a conectividade está o tempo todo conosco, o pensamento ficou acelerado. Joana de Anjos fala muito sobre isso. O pensamento acelerado dificulta a meditação, dificulta a afetividade. E daí o encontro precisa ser um encontro que nos traga de volta a nossa essência, para a gente sentir a energia daquele momento. Né? Eu já falei 1, 2, 3, falta o 4 e o 5º, né? 4, disciplina. Disciplina. Marcar os encontros, realizar, fazer o esforço, igual que a roda de conversa do programa de liderança. Firmeza, dedicação. E 5º, motivar, envolver, aquecer corações. Eu costumo dar o exemplo do carvão como aquecedor. Você põe o carvão que está quente perto do outro, ele aquece e o outro também vai aquecendo. Né? Proximidade. Daí, a gente não consegue envolver todos de um centro espírita só porque a gente trouxe uma boa ideia. Fazer a boa ideia aqui é ponto de partida. Mas é preciso dizer o óbvio, por mais óbvio que seja, várias vezes, até que uma hora o coração sente. Aproveitar esse momento, muito bom, Saulo. Vamos mandar um abraço para a Catiane e Cristine de Pombal, que está conosco aqui no YouTube também, participando dessa roda de conversa. As próximas perguntas, elas vão também nos falando, né? Tem um comentário aqui de Josineide, aquecer corações através do acolhimento das angústias e dificuldades emocionais. Excelente, né? Que é justamente isso também, muito bom. As duas perguntas. A afeição, aí no caso, né, a afetividade entre alguns membros da casa pode prejudicar o bom andamento da casa espírita se não existir noção de responsabilidade? Aí a outra pergunta, até onde as afeições, né, as afetividades entre membros podem ajudar no bom andamento dos trabalhos? Eu acredito aqui também que também seja correlação com relação àquela questão da formação de grupinhos, né? Grupos, que a gente tem que ter muito cuidado, muito zelo, para sempre estar com o olhar, principalmente da liderança, na gestão do todo, né? Em relação a todos. O acolhimento, ele tem que ser com todos. Mas vamos lá, é com você, meu querido amigo. Tá bom. Vamos iniciar com noção de responsabilidade. Responsabilidade é uma virtude. Está ligada à lei do dever. E o nosso maior dever é construir a nossa felicidade. Se nosso direito é ser feliz, como está na questão 115 de O Livro dos Espíritos, todo direito traz o dever. Então, o direito de ser feliz não é uma dádiva. Ele é construído por cada um, fazendo a sua jornada de sair da ignorância para alcançar a plenitude. Vamos pensar na afeição. A afeição é uma virtude. Ela não é a panelinha, ela não é o diz que me diz. É uma virtude. Jesus foi terno, amoroso, em plena situação de estresse. Na cruz, ele podia ter pedido pelas dores que estava sentindo, de ser crucificado pelas suas ovelhas, né? O bom pastor.
Mas ele não fez isso. Ele pediu ao Pai, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Então, a afeição não compete com responsabilidade. Pelo contrário, a afeição fortalece a responsabilidade. Fortalece. Ela dá mais sentido à responsabilidade. Porque se eu tenho um cargo com o encargo e quero ser responsável por aquilo, mas não sou ouvido, não sou percebido, eu começo a me incomodar. E se eu me incomodo, o que eu faço? Ou me afasto, ou fico morno. A afeição é que move os corações para eu me sentir acolhido, para eu sentir que eu posso avançar e agir dentro dos parâmetros da instituição, daquilo que é planejado, estatuto, regimento interno. A afeição é o instrumento mãe, porque se um evento não saiu muito bem na efetividade, mas foi bem na afetividade, nós estamos em busca da vitória espiritual. A vitória espiritual não é convencer, não é vencer. É amar em qualquer condição. Essa é a grande vitória espiritual. Mas é importante que nós entendamos também o outro aspecto. Muitos de nós desenvolvemos ao longo das encarnações, na nossa vida enquanto espírito, o aspecto relacional. Temos uma facilidade maior no relacional. E mais dificuldade no foco de realizar tarefas, realizar atividades. Há uma tendência em quem fortaleceu muito o relacional e não fortaleceu a disciplina, a realização de tarefas, a ter dificuldades de chegar no horário, dificuldades de organizar documentos, tem muita força no relacional. Outros de nós têm um foco muito grande em realizar atividade, chegar no horário, fazer o que tem que ser feito, organizar tudo, mas, de repente, não desenvolveu muito o relacional. E aí, para realizar a tarefa, ele, às vezes, passa por cima do relacional. Ele não ouve muito o outro está falando, ele, mas nós precisamos fazer isso aqui, o outro está lá falando, ele não está ouvindo, porque o foco é na tarefa. Então, quem é focado muito em tarefa, está sendo convidado a desenvolver o relacional. Quem é muito focado no relacional está sendo convidado a desenvolver o da realização, da responsabilidade. Então, a afeição não compete com responsabilidade. O nosso dom é que nos pede acolher os dois, a afeição com responsabilidade. Responsabilidade com muito amor e muita fé. Muito bom, meu amigo. Você comentou aí exatamente, né? Eu estava até comentando aqui com Raquel, essa questão, né? Porque, de fato, só afetividade, né? Afetividade sem efetividade não é pleno, né? E efetividade sem afetividade também não é pleno. A importância é justamente buscar, a gente poderia falar, o equilíbrio, né, nessa construção de afetividade e efetividade, né? A gente aproveita para trazer, com isso a gente já contemplou a próxima tela que nós encaminhamos para você também, porque essas questões já foram trazidas, e a gente agora traz uma outra pergunta anônima também, que chegou para a gente aqui. E no caso do presidente delegar tarefas por afetividade a pessoas que não estão efetivamente ligadas à casa espírita, como é que ficaria a situação aqui nesse caso? O que é que a gente poderia dizer para essa pessoa? Delegar tarefas por afetividade, a afetividade como uma virtude, ela nos pede uma conexão na rede das virtudes.
Uma virtude não se separa da outra. Eu não sou tão afetivo se eu não estou mantendo fidelidade com a minha consciência. Eu posso estar sendo dócil, gentil ou tendencioso. Isso não é afetividade. A afetividade é autêntica. Então, não é por eu leio aqui e digo, não é por afetividade. A afetividade é uma virtude. A virtude é imaculada. Aliás, a virtude desenvolvida no coração, ela é eterna. Nós nunca voltamos, não há lei de regresso. Quando eu desenvolvo um pouco mais a virtude, é para sempre. É isso que eu levo da encarnação. É o que eu levo. Nós nascemos na encarnação para desenvolver as virtudes e é elas desenvolvidas no coração que vamos levar. O corpo e tudo é ferramenta para desenvolver a virtude, cumprindo a lei divina. Não é? Então, não é por afetividade que ele faz isso para ser bonzinho com o outro. Que bonzinho, você sabe, todo mundo sabe, que ser bonzinho não é ser bom. Não é? Ser bom é algo de dentro de nós. Ser bonzinho, eu posso ser bonzinho para ficar livre de um mendigo, dando alguma coisa para ele. Estou sendo bonzinho. Concordam? Agora, ser caridoso é olhar nos olhos, é sentir aquele mendigo um irmão. E aí a energia da bondade está nascendo no coração, está ganhando espaço na convivência. Então, eu digo que não é um caminho adequado a gente tanto misturar a afetividade com uma desvirtude, que é ser bonzinho, e quanto a essa questão que me parece aqui, que na pergunta, que está dizendo que pessoas que não estão no ambiente, que não faz parte das atividades, estão sendo colocadas para fazer tarefas. Se são tarefas doutrinárias, tarefas voluntárias, me parece que, a princípio, eu não tenho como dimensionar, fazer juízo de valor, aí me parece que não são adequadas, né? Ok, meu amigo, vamos lá. Vamos mandar um abraço também para a Vitória de Sumé, né, do Nubem, que também manda um abraço para a gente, e todos que estão nos assistindo no YouTube, não é? Nesse trabalho magnífico aí com o Saulo, nessa roda de conversa. Richelita também teve um comentário aqui. Muitas vezes se confunde a necessidade de uma conduta respeitosa, de seriedade que o centro exige, com certa sisudez que inibe a afetividade, as manifestações, né? É interessante isso também, né? Para que a gente possa entender. A próxima pergunta, vamos lá. Vem de Eva, ela é lá da Associação Espírita Seara do Bem, de Itabaiana, aqui na Paraíba. Como deveríamos agir quando percebemos que dentro do grupo de estudo e o aprendizado e o interesse é pouco, sem que isso prejudique a harmonia do grupo? Olha um desafio aí, Saulo. Trabalhar em planejamento, trabalhar avaliação. Então, como agir? E nós criamos, nos 4 aspectos, qualificação de trabalhadores, alcance, recursos, nós criamos também encontros de convivência em equipe, para alcançar o desenvolvimento dessa questão que é colocada, para desenvolver essa afetividade, para que a atividade não fique 100%, né, tá dando frutos de realização, porém, a afetividade está na semente ou na raiz ainda. Então, naquele documento que vai ser distribuído, tem as perguntas sobre se todos se sentem engajados, se há encontros de convivência, porque realizar encontros de convivência é essencial. Senão nós ficamos fazendo tarefas, e isso é efetivo. Nós vamos encontrar para fazer isso, vamos encontrar para fazer o curso, vamos encontrar para preparar o seminário, mas e o encontro de convivência do grupo, para conviver, para falar? Quantas vezes a gente descobre que a pessoa está com uma situação depressiva
e ela já se arrasta isso há mais de ano. A gente está com ela todo o tempo e não sabe que ela está com uma dificuldade em casa. Então, e às vezes vai fazer tratamento espiritual no outro centro espírita, né, Saulo? Não faz nem na própria casa. Exatamente. Então, naquele quadrante da árvore frutífera, tem os encontros de convivência em equipe, para que a equipe possa conversar, relacionar-se. Quando a afetividade vai ganhando espaço, termina o estudo, o pessoal não vai embora, fica conversando, fica aquela situação, trocando ideias, e vai, né? E aí os encontros de convivência vão ajudar, né? São encontros fraternos, de diálogos, e não necessariamente tem estudos, são diálogos sobre a vida, sobre a vida das pessoas. É um espaço que deve ser efetivado. Ok, meu irmão. Bom, estamos nos encaminhando aqui já para o fechamento, né? Temos mais 3 perguntas só. Essa próxima é uma reflexão um pouquinho mais densa, né? Que vem lá de Ana Augusta, do Núcleo Espírita Renovação Cristã, de Solânia, e ela faz uma citação aqui da passagem, né, do Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 20, onde Jesus fala justamente que é pelos frutos, né, que seremos conhecidos. E ela começa falando sobre esse ponto. Mas aí ela faz as seguintes perguntas. Como podemos compreender essa afirmativa de Jesus se não há receptividade por parte do voluntário da casa espírita quanto à realização das avaliações, seja efetiva ou afetivamente? E porque, mesmo sabendo da importância dessas avaliações para o bom funcionamento e desempenho das atividades da casa espírita, as pessoas se recusam, né, a fazer a viver, né, vamos dizer assim, esse processo de avaliação. A gente vai entender a afirmativa de Jesus entendendo o nosso nível evolutivo e entendendo em qual planeta nós estamos, é de expiação e provas. Apesar das portas do planeta de regeneração estar aí, o planeta de regeneração é o planeta onde as pessoas estão regeneradas. Não é as árvores, o mar e a natureza que vai mudar. É o ser regenerado, né? A melhor coisa que eu posso fazer para o planeta de regeneração é regenerar a mim mesmo. Então, o grande convite aqui são de duplo aspecto. Primeiro, compreender que Jesus está dizendo de um reino que está sendo construído. E aí, então, nós vamos aceitar que o ambiente não está ainda nesse clima, nesse objetivo. E aceitar ativamente, ou seja, sempre que tiver uma oportunidade, contribuir para que o grupo possa evoluir. Porque se eu estou nesse grupo, é o grupo que eu necessito. Aí é o segundo aspecto. Eu não estou no centro espírita para evoluir ninguém. Só eu. Eu não vou lá no centro espírita fazer favor para ninguém. Eu vou buscar minha autoiluminação. Eu não vou no centro espírita para fazer caridade para os outros, sem fazer caridade comigo. Mas então, por que eu vou no centro espírita? Porque ninguém evolui numa ilha sozinho. Nós necessitamos desse ambiente, com essas dificuldades que está posta na pergunta, para eu evoluir. Então, se eu compreender que eu estou lá para me evoluir, para crescer moralmente, eu vou compreender, eu vou ser benevolente, eu vou perdoar as ofensas, vou ser indulgente. Mas eu não vou abandonar a minha grande meta de eu evoluir. Mas eu só vou realmente evoluir se eu tiver muita compaixão, muito amor e muita caridade com todos lá no Centro Espírita. O Centro Espírita é um ambiente que me proporciona a oportunidade de me conectar com Jesus. E a gente se aproxima de Jesus amando o dever. Amando o dever, eu me aproximo de Jesus. Então, eu devo amar o dever. Quando algo está por obrigação, eu me enrijeço.
Se eu colocar sentido na minha vida, eu me conecto com o sentido existencial, eu me conecto com a lei do dever. E aí eu vou fazer esforços persistentes, perseverantes, continuados, amorosos e afetivos com todos, mesmo aqueles que não aceitem a importância de uma avaliação. Mas eu não vou desistir nunca, porque é a minha vida e é o meu compromisso direto com Jesus. Perfeito, amigo. E esse dever, né? Essa iluminação é intransferível e indelegável, né? Ele é de foro íntimo, ele é nosso. Então, a gente que precisa, em primeiro lugar, realizar. Muito bom. A próxima pergunta... Só me permite deixar bem claro que eu fiz uma fala incisiva, firme, no sentido da real importância. Mas não quero deixar aqui a ideia de que eu não devo fazer o bem para os outros do Centro Espírita. Não estou dizendo isso. Mas é fazendo o bem ao outro que eu trago o bem que eu estou desenvolvendo dentro de mim. Então, eu me incluo na ação. Veja só, se eu estou no atendimento fraterno, eu posso me colocar acima da pessoa fazendo a caridade. Não é a caridade como ensina Jesus. Quando eu me incluo como aprendiz da vida, eu me relaciono de uma forma afetiva. Quantas pessoas chegam no Centro Espírita para que a gente possa ouvi-lo, e não para a gente dar conselho a ele. Ele quer aconchego, quer calor, quer amor, que às vezes ele não está tendo na casa dele, ou no seu ambiente. Então, é disso que a gente está falando. Exatamente. E aí você já vai complementar, que vai fazer parte dessa próxima pergunta, né? Os que estão chegando também na Casa Espírita, Maria das Dores, né? Das Dores lá da Sociedade Espírita Sapeense, né? Sapé. Acolher a todos, principalmente sem julgamentos. E sabemos que isso ainda acontece muito. Continua sendo um desafio. Como construir uma ideia sobre a afetividade de cada um ao chegar nas instituições espíritas? É um grande desafio. Porque se você me oferece um café e está frio, eu julgo. Nossa, é frio. Né? Se está quente, queima minha boca, eu falo, nossa, queimei a boca. Então, a gente tem a sensibilidade de perceber as coisas como estão no nosso nível. Né? Se você gosta de um café muito doce, você fala, nossa, esse café está amargo. Mas se você tem o hábito de tomar o café sem açúcar, você, de repente, não vai gostar do café muito adoçado. Isso é um exemplo simples de um café. Imagine nas relações humanas. Como é mais complexo. Mas aí eu convido a desenvolver um atributo essencial. Os atributos que nós herdamos de Deus, a imagem e semelhança dele, devem ser desenvolvidos. Eles não estão prontos. E um atributo que às vezes a gente pensa que já nasceu com ele pronto, está desenvolvido, e não é assim, é o de ser único. Nós somos únicos no universo, concordam? Não existe outro espírito como eu. Isso significa que eu vou do estado que eu fui criado, simples e ignorante, e eu vou alcançar a plenitude do meu jeito. Não é igual a outros. Eu posso passar por experiências semelhantes, mas eu vou passar pelas minhas experiências, vou aprender do meu jeito. Então, eu vou sair da ignorância para a plenitude, passando por N situações e desenvolvendo no meu ritmo e do meu jeito. Eu sou único. Ou seja, se eu sou único, eu deveria já me sentir único. Mas não é assim. A gente se miscui com o outro. A gente compara. Mas o outro é diferente. Eu e meu cônjuge. Meu cônjuge não vai desenvolver como eu. Ele tem um jeito dele chegar à plenitude. Eu tenho o meu jeito. E até quando eu for pleno, a minha virtude vai ser semelhante à dele, mas não igual, porque
porque sou o único. Então, o que a gente costuma dizer é assim, se eu fosse você, já comparou. Não, você não é eu. Você é outro, eu sou outro. Então, eu sou o único no universo e devo desenvolver esse sentimento de unidade. Desenvolver em mim esse sentimento de unidade. Não psicologicamente ficar num processo de julgamento e tentando mudar as pessoas. E sim ser um instrumento de mudança quando a pessoa quer aproveitar aquilo que eu posso ofertar caridosamente. Então, eu convido a pensar, né, no desenvolvimento desse atributo de ser único no universo. Quanto mais eu vou criando, desenvolvendo esse atributo, mais eu me sinto livre do que o outro pensa, do que o outro fala, do que o outro julga, porque eu me sinto íntegro, cada vez mais íntegro. Muito bom, meu amigo. Para a gente fechar a nossa reflexão, na nossa roda de conversa de hoje, nós trazemos aqui a pergunta do nosso querido irmão Whindersson Carvalho, lá do GESE, Grupo Espírita Seguidores do Evangelho de Itapororoca. A comunicação de um grande líder deve ser a comunicação voltada para o coração ou para a cabeça? Muito interessante. Para a consciência. A consciência, onde estão escritas as leis de Deus. E as leis são amorosas. Então, quando nós perguntamos à consciência, a consciência é nós em essência. E ela ilumina a razão, a lógica, o intelecto, e ilumina o sentimento, o coração. Qual pergunta de Jesus que não foi direto à consciência? Qual? Era a pergunta que ficava ressoando no interior, na intimidade do outro, por toda a eternidade. Quem encontrou Jesus, ele fez essa pergunta sempre consciencial. Quando ele encontra o moço rico, ele faz perguntas essenciais. O moço rico questiona ele, dizendo que cumpre todos os mandamentos. É nesse encontro que ele fala de ser bom. Bom eu não sou. Bom somente o Pai. E aí Jesus fala para ele, dai-me a sua vida, e eu lhe darei a vida eterna. Porém, mesmo com a pergunta consciencial, ele não quis. Afirma Amélia Rodrigues que ele morre numa corrida de bigas. E ela descreve que quando aquele corpo cai ensanguentado, cheio de poeira no chão, quem tivesse olhos de ver, veria 2 braços veludos o abraçando e retirando do corpo. É Jesus, que não se afasta de nenhuma de suas ovelhas. Muito bom, meu irmão. Meu amigo Saulo, de nossa parte, só as palavras de agradecimento, mas eu queria pedir para que alguém pudesse participar aqui conosco, né? Não sei se Richelle tá, se ela está aí, se ela está disponível para falar, mas se ela tiver, como ela participou aqui com a gente no chat, eu queria pedir a ela para também comparecer aqui, trazer, né, a sua fala e aproveitar, né, em nome de todos nós. Já Denis já justificou aqui a sua ausência, tranquilo, meu irmão. Mas aí, Richelle, trazer você para você fazer a nossa prece de encerramento e também suas considerações, mas eu queria, já fazendo aqui o meu fechamento, na sequência passar para a Raquel, e Raquel passa para você, e depois Richelita fará o nosso fechamento. Pode ser, Richelita?
Pode sim, Neto. Só estou sem câmera, mas posso sim, tá? Ah, joia, amiga. Obrigado, viu? Sem problema nenhum quanto à câmera. Minha gente, nosso Querido abraço, amigo, né? antes vamos ler aqui de Luciana, né? Colocou aqui excelente as explicações de Saulo e ele conseguiu ser afetivo e efetivo de forma Luciana amorosa e e acolhedora. acolhedora. Que lindo, né? Luciana e Agnaldo, né? E Aguinaldo também, Soledade. Excelente, gratidão por tantos ensinamentos e aprendizado. Ó, Denis também, ó, muito rico esse encontro, Neto e Raquel. Precisarem me ausentar para outra reunião. Agradecimentos a todos e a Saulo, em especial, pelas palavras. Boa noite e até a próxima. Abraços fraternos. A gente aproveita também aqui, Valda comenta, né, que Jesus continua intuindo, aqui está no YouTube, né? E amparando o nosso irmão Saulo, grandes ensinamentos ele nos trouxe, estou bastante agradecida. Deus abençoe a todos. E Maria José, né, Mazé, lá de Coremas, como aprendemos nessa roda de conversa. Muito obrigado a todos vocês. Então a gente abraça, né, a todos. Deixo aqui, né, o abraço também de todos nós que fazemos a Federação Espírita Paraibana, meu irmão. Muito obrigado. Obrigado a todos vocês que estão aqui conosco no Zoom, né? Desde as 7 horas da noite, quando a gente abriu a sala, já tinha gente aqui aguardando, né? Abraçamos a todos vocês, né? Essa participação de vocês, ela é fundamental. Sem vocês aqui, o nosso trabalho, ele não teria nenhuma razão de ser, né? E a gente fica muito feliz e muito grato pela oportunidade de servir, de sermos úteis, e convidando a todos, né, para a sequência dos nossos encontros, que realizaremos aí ao longo do segundo semestre. Temos 3 encontros, né, já previstos para esse mês de agosto ainda, setembro e outubro, nos módulos 3 e 4, e a gente conta muito com vocês. A gente até esclarece que mudou um pouquinho o formato, né, abrindo para turmas, para que vocês pudessem se inscrever, com o único objetivo de permitir vocês verificarem as agendas, né, Raquel? Para que ficasse mais organizado e a gente também poder ampliar mais esse nosso trabalho, né, de união e de unificação. Mas agradeço de coração pela oportunidade, passo a palavra para essa minha amiga querida, Raquel Maia, também, para que ela possa fazer suas considerações, e aí já na sequência passar para Saulo e a gente finalizar com o Richelita. Muito obrigado a todos, minha gente, Deus abençoe, e daqui a pouquinho vai sair o link para vocês avaliarem a nossa pesquisa também, tá bom? Raquel, com você, amiga. Bem, quero aproveitar, né? Aqui o pessoal está agradecendo muito. Adriana, gratidão, Saulo, meu irmão, Jesus conosco sempre. Renata, Rita, né? Gratidão, muito aprendizado. Abraços a todos, obrigada. A gente, Raquel e Neto, por nos proporcionar esse momento e nos receber sempre com muito carinho. Gratidão a todos vocês por estarem conosco, participarem deste momento abençoado e agradecer muito especialmente a você, Saulo, por ter atendido ao convite, por essa sua forma magistral de nos esclarecer, de forma pragmática, com exemplos maravilhosos, e que possamos implantar esta árvore frutífera, esse instrumento, essa ferramenta, que possamos nós também ser, né? Essa árvore frondosa a dar bons frutos de virtudes abençoadas para a nossa autoiluminação. Então, neste momento, em nome da Federação Espírita Paraibana, agradecemos a todos os que estão no YouTube, a todos vocês que participaram aqui no Zoom conosco. Estejam conosco nos próximos encontros, será maravilhoso, e só o fato de podermos estar mesmo virtualmente, mas o aprendizado não sofreu solução de continuidade e em breve nos encontraremos presencialmente. Olha que alegria, vamos estar juntos e a afetividade vai imperar cada vez mais no nosso ser. Muito obrigada a todos e passamos a palavra a Saulo para que ele possa fazer as suas considerações finais e com muita gratidão, meu querido irmão, e dizendo a você que aguarde o nosso próximo convite. Um beijo no coração. Tá bom, tá bom. Podemos dizer que o compromisso profundo do espírita nos dias atuais não é de se pensar a criatura humana apenas, mas que está na fase da humanidade rumando para a plenitude, a sua angelitude. Então, nós sentimos o convite e fortalecemos a ideia de que a criatura deve se pensar imortal.
Porque sentimento de imortalidade modifica todos os parâmetros da família, da sociedade, do relacionamento no movimento espírita, do relacionamento em nossa convivência social. Porque a partir do momento em que eu sei, que eu me sinto, e a partir do momento que eu sou um espírito imortal, tudo o mais é uma conexão com Cristo, com Jesus. Jesus no coração. Porque se eu me sinto imortal, porque o ser é o saber que iluminou o sentir, e o sentir que dulcificou o saber. Este é o ser imortal. Gratidão. Nós que agradecemos, meu irmão, de coração mesmo. E assim, a gente sente essa legítima emoção, né, que você passa para a gente. Nós que agradecemos de verdade por esse presente que você nos proporcionou nesse encontro tão singelo, tão especial. Então vamos pedir a nossa irmã Richelita, né, mais uma vez agradecendo a todos vocês que estão aqui conosco pela presença, pela companhia, né, para que ela possa fazer a nossa prece de encerramento, de agradecimento a Deus por mais essa oportunidade. Consegui até abrir a câmera. Então, eu também quero agradecer a Saulo pelas instruções aí, esse encontro maravilhoso. Agradecer Neto e Raquel, sempre tão dedicados e diligentes nesse trabalho, né, que favorece o nosso crescimento, o desenvolvimento das nossas tarefas, cada um aí nas suas instituições. E agradecer também pela a companhia dos colegas aí. Então, vamos à nossa prece final. Então, nós agradecemos ao nosso Pai maior, a Jesus, aos nossos espíritos bons e amigos, nossos anjos guardiões, todos aqueles que torcem por nós, que estão nesta noite aqui conosco, nos inspirando, nos intuindo, que esses conhecimentos, Senhor, possam tocar fundo as nossas mentes, as nossas consciências, nossos corações, que possam renovar as nossas energias, nossa vontade para fazer o melhor. Que possamos hoje sementes, daqui a pouco frutos, participarmos e fazer florescer cada vez mais essas tuas sementes de amor que chegam até nós através da doutrina espírita de forma ainda mais clara que em outros tempos. Que possamos, Senhor, ter essa força, a coragem, a perseverança para fazermos hoje o que há tanto adiamos, desenvolvendo todas as nossas potencialidades na busca de implantar o teu reino aqui na Terra a partir de hoje em nossos corações. Te pedimos por aqueles que estão neste momento em grandes dificuldades, passando por essas aflições, tanto aqui no plano material como no plano espiritual, necessitados de paz, de amor, de equilíbrio. Que a tua luz possa chegar, confortando todos aqueles que necessitam. E assim nós te agradecemos, te pedimos que fique conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Obrigada. Graças a Deus. Graças a Deus. Gratidão imensa a todos.